No mundo inteiro, já passa de 39 milhões e 500 mil o número de infectados pela Covid-19. 1 milhão e 100 mil pessoas morreram. Mais de 27 milhões se recuperaram. A Itália registrou hoje o maior número de casos diários desde o início da pandemia. As últimas medidas anunciadas para conter a segunda onda do novo coronavírus na Europa impactaram a vida social de milhares de pessoas. Uma renovada no visual, aquele último drink com os amigos. Eram 6 da tarde quando quase tudo parou. Vai durar 4 semanas para pubs e restaurantes e 2 semanas para as escolas. A Irlanda do Norte optou por um lockdown programado. A comissão de cientistas que assessora o governo britânico defendeu a mesma estratégia para a Inglaterra, mas o primeiro-ministro Boris Johnson optou por restringir, mas não fechar tudo. Os ingleses começaram o fim de semana divididos em 3 níveis de risco, com 3 tipos diferentes de restrições. Londres está na zona de risco considerado alto, mas antes de começar a valer, teve multidão, teve polícia e prisão para os mais exaltados. As medidas que começaram a valer neste fim de semana foram um golpe na vida social de milhões de europeus. Aqui na Inglaterra, por exemplo, a partir de hoje, metade da população está em áreas onde é proibido visitar a casa de amigos ou familiares ou socializar com alguém que não mora no mesmo endereço. O foco de muitos países foi diminuir as aglomerações em lugares fechados e, para isso, alguns optaram por dificultar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Os bares e restaurantes da capital inglesa permanecem abertos. A diferença é que só é permitido sentar para comer ou beber com alguém que more no mesmo endereço. Sair e ter que ficar separado não é muito divertido, diz este estudante. Not very fun. É difícil para ele e para os restaurantes, que podem ser multados se não cumprirem as regras. Na França, começou a valer em Paris e outras 8 grandes cidades o toque de recolher entre 9 da noite e 6 da manhã. Nesse intervalo, só pode sair de casa em situações de emergência. Deve durar pelo menos até 1º de dezembro. Embora o número de mortes na Europa seja menor, a quantidade de vítimas da doença está crescendo junto com o número de casos. 3 vezes maior que o pico em março, alertou a Organização Mundial da Saúde. They will reach their intensive care bed capacity. Muitos hospitais vão atingir seu limite nas próximas semanas, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. No Vaticano, a preocupação aumentou depois que 11 guardas suíços, como são chamados os seguranças da Santa Sé, se contaminaram. O Papa tem 83 anos e está no grupo de risco. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel alertou que a maneira como muitos vão passar o Natal será definida nas próximas semanas. Und umzukehren. Se reduzirmos os contatos com os outros a partir de agora, nós poderemos conseguir reverter a curva de infecções. Serão semanas decisivas para tentar reduzir o tamanho da segunda onda e o número de pessoas que ela vai arrastar.